Sementes de Fé. Pastor Oídes José do Carmo. Bem-vindos todos. Eu quero logo ler a palavra de Deus no Salmo 121, os versículos 1 e 2. Assim nos diz esse salmo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, nesta noite feliz, nesse santo lugar, nós marcamos um encontro com Deus. Ele nunca falta, né? Ele está aqui. É promessa de Jesus, onde o povo reunir no seu nome, Ele estaria no meio. Ele não está nas laterais, né? Ele não está lá na periferia, Ele está no meio. Ele é a pessoa central. Nós estamos olhando para Ele aqui hoje, não é? Aleluia, a figura maior, a estrela que brilha é Jesus. Ele está em nosso meio, graças a Deus. Em todo o tempo, nós temos que sempre aprender uma coisa, que nós temos que colocar a nossa fé em Deus. A única coisa que eu tenho e você possui também, que você pode dedicar a Deus, é a sua fé. Você tem uma fé, todo mundo tem. Só que as pessoas pegam essa fé e colocam ela em pessoas, em coisas. Mas quando você coloca a sua fé em Deus, você está honrando a Deus, valorizando a Deus, reconhecendo que Ele pode te valer, Ele pode te ajudar. Então a fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. Em todo o tempo nós temos que olhar para Jesus, na bonança ou na dificuldade, na saúde ou na doença, tristes ou alegres. Nosso olhar tem que estar no Senhor, isto é, a nossa confiança. Olhar para Ele é confiar nele, é dizer que eu dependo dEle, e que a minha fé e a minha confiança está colocada no Senhor. Como diz o hino antigo: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue puro lá da cruz. Mas em especial em época de dificuldades, de impasse, nós temos que nos voltar ainda mais para o Senhor. É um grande erro de qualquer um de nós, que estamos caminhando para o céu, abraçamos a fé preciosa em Cristo no Evangelho, de repente você começar a olhar para trás. Não, nós temos que olhar para frente. A palavra diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora não podemos olhar mais para outro lado, para outro rumo, outra direção, a não ser olhando para Jesus, confiando, dependendo dEle. Não podemos olhar para trás. Já saímos do Egito, já saímos de Sodoma, já saímos de Gomorra, já saímos das trevas, estamos caminhando lá para aquele monte. Aleluia. Foi a ordem de Deus para a família de Ló: saia da cidade, será destruída, fuja para aquele monte. O Senhor falou com a gente também, né? Saia do mundo, saia da estrutura, saia do sistema diabólico, né? Fuja para aquele monte. Mas tem gente que olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Jesus falou exatamente isso: quem começa a segui-lo e depois olha para trás, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Era assim que eles faziam com o sal, que não tinha mais a capacidade de exercer a sua função. Jogava para asfaltar as ruas, a cidade, o povo pisava. O povo de Deus, olhando para Jesus, nunca será humilhado, nunca será pisado. Não,
nunca será convertido numa estátua de sal. É para lá que eu tenho que olhar, para Jesus. Eu não posso olhar para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia diz que nós temos que correr a carreira proposta, olhando para Jesus, não para a direita, não para a esquerda, não para a ideologia, seja de esquerda ou de direita. Olhar para o Senhor. Eu não posso olhar, irmão, para os vendavais. O vento assopra forte, o mar se levanta. Isso aconteceu lá com o apóstolo Pedro e os demais. Vendaval, vento forte, ondas que se levantam. O apóstolo Pedro caminhando sobre as águas, sobre o mar agitado. Ele não afundava porque estava olhando para Jesus. Mas a Bíblia diz que ele, sentindo o vento forte, vendo as ondas, ele tirou o olhar de Jesus e ele naufragou, ele afundou. Mas olhando para Jesus, você não vai naufragar. Você não tem que olhar para os vendavais, para as ondas que se levantam, para os movimentos. Não, não é para lá que eu tenho que olhar. A Bíblia diz: eleva os olhos para os montes, né? E fica interrogando: de onde vem o socorro? Será que vem dos montes? Montanhas representam poderes, né? Foi lido aqui hoje: não confieis em príncipes, poderes, né? Poder político. Não confieis em príncipes, não confieis em filhos de homens. Não é para lá que eu tenho que olhar. Eleva os olhos para os montes. Eu não posso confiar em riquezas, porque daqui para ali as pessoas estão olhando para as riquezas. E é um perigo muito grande o homem e a mulher começar a acreditar que o seu dinheiro, a sua riqueza pode lhe valer. A Bíblia diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o vosso coração. Quer dizer, não olhe para elas com confiança de que ela é a sua redenção, é a sua salvação. Para quem olhar então? A palavra diz lá em Isaías 45:22, Deus dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. E depois vem o resultado, Deus falando: olharam para mim e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Quem olha para o Senhor tem revelação, tem luz, tem conhecimento, tem sabedoria, e não é confundido por ninguém, por nada. Olhando para Jesus, a Bíblia diz que lá no passado, quando no deserto o povo pecou contra Deus e vieram serpentes, né, que feriam o povo, envenenava o povo, foi morrendo muita gente. Rapidamente Deus orientou Moisés para construir uma serpente de metal. Fez uma víbora, uma serpente de metal, colocou numa haste bem alta, 6, 8, 10 metros. E quando as serpentes feriam o povo, quem olhava para a serpente de metal não morria. Jesus falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele não morra, mas tenha a vida eterna. Você pode ser ferido aqui, ser atacado aqui, mas você olha para Jesus, você terá vida eterna. Você não será destruído. Temos que olhar para ele. Ele foi levantado lá na cruz. Estamos aqui para lembrar disso, né? Olhando para Jesus. Não esqueça dessa palavra, dessa verdade. Em toda e qualquer situação da vida, o monte que eu tenho que olhar para ele é o Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O Deus Todo-Poderoso é que pode me valer, é que pode me ajudar. E a igreja de Jesus nessa terra, não comece a confiar em poderes, riqueza, dinheiro, príncipe, posição, ideologia, seja lá o que for. Somos um povo diferenciado. Eu sei, eu tenho um segredo, não é?
Eu sei que Jesus foi levantado para que eu possa olhar para Ele o tempo todo. O Senhor está dizendo: não tire os olhos de mim. Não tire os olhos de mim. Quem olha para Jesus não naufraga, não fracassa. Não tire os olhos de mim. É para Ele que eu tenho que olhar o tempo todo. Eu vou estar sarado, curado, liberto e salvo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sementes de fé.